que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me a vossa bênção para que eu possa fazer as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Refletindo um trecho do Livro do Céu, volume 4. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu, sim, meu bem, torna-me partícipe de tuas dores. E enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Só te peço que espere mais um pouco até que fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor, para que ninguém me veja a sofrer. Neste início de texto, Jesus e Luísa estão a conversar e Jesus precisa de um conforto, porque Jesus sofre muito, não é? E Luísa é quem, para ele descansar, para alguém descansar, a gente tem que dar continuidade naquilo que o outro estava a fazer, não é? E Luísa se dispõe a fazer, a ajudar Jesus, a sofrer no lugar dele para que ele descanse. Ela está disposta, ela está pronta e ela quer. Mas ela coloca um obstáculo, que espere o confessor sair. Ela não quer que ninguém veja. Nós, criaturas humanas, queremos amar a Deus, mas temos pouca coragem, né, e de expor, de falar, de propagar esse amor de Jesus. Isso é uma consequência da nossa pequenez, do nosso nada. Isso é uma barreira criada pelo pecado, não é? De ter vergonha de expor Jesus, de viver como Jesus. E de certa forma a sociedade critica, porque as pessoas acham que viver como Jesus viveu é fazer tudo o que elas querem, né? E não é assim. Tudo tem um limite. A liberdade tem um limite, assim como a prisão também tem. As palavras têm um limite, o silêncio também tem um limite. E quem nos dá a graça desse limite é a divina vontade. O conhecimento na divina vontade é que vem nos clarear esse limite de uma coisa para outra, de um estado para outro. E Jesus diz: que importa que esteja presente o Pai? Não seria melhor que, em vez de ter alguém que me alivie, tenha
2. Você sofrendo e ele concordando comigo, com minha mesma intenção? Olha aí, Jesus mesmo diz a ela: em vez de ter um, terá dois. É melhor, não é? O descanso será mais e pode até ser mais rápido. E dois, porque um sofre, mas o outro também concorda. Então está dividido, né? Meio que dividindo e compartilhando um com o outro. Isso é a graça de Jesus. Jesus é isso, é a união. Jesus, ele veio para unir o que estava separado. Não é para ter uma separação, isso ou aquilo. Não, é para ter essa união. Porque com a união é que faz a força. Já é um ditado popular, não é? Já sabemos disso, mas gostamos de colocar isso, a união minha com outra daqui do meu lado também. Não, mas é necessário que venha a união com as coisas que vêm do alto, que vêm do céu. Porque aí essa união fica santificada, abençoada. E é uma união muito mais forte. E enquanto isso vi o confessor que colocava a intenção da crucificação, e de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesse sofrimento, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando, em um instante de novo, veio o meu doce Jesus, que me queria submeter-me pela segunda vez às penas da crucificação. E o Pai não queria, e eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento e Jesus se retirava. Eu sofria uma pena grande ao vê-lo retirar-se, mas fazia o quanto mais por obedecer. E às vezes, como via presente o confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia, a obediência ou nosso Senhor. Ah, parecia-me ter lutado, parecia-me ter lutar a obediência e a Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Depois disto, de terem lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe, que se aproximando do pai lhe disse. Neste outro parágrafo, Luísa começa a sofrer porque Jesus põe, não é? A intenção da crucificação. E Luísa começa a sofrer. Mas, quando o confessor vê que Luísa está sofrendo, ele põe a obediência, chama e tira ela daquele sofrer. Aí Jesus obedece, retira-se e sai. Deve ter sido uma coisa muito incrível, não é? A senhora obediência em ação. No momento de crucificação em que Jesus quer descansar e Luísa quer também ajudar Jesus, mas a obediência não permite ela sofrer tanto e retira ela desse sofrer. E Luísa, fica bem claro para Luísa
que tanto Jesus como a obediência, os dois, são possuidores de uma força muito potentes. E dentro dessa luta ela não sabe qual dos dois são mais fortes, porque ambos têm muita força. Jesus nos livrou de todo o mal, nos deu a graça do perdão eterno, abriu o caminho de volta para o céu. Mas esse caminho deve ser feito com obediência, obedecendo a Senhora obediência. Só assim retornaremos, porque neste mundo poucos utilizamos da Senhora obediência para com as coisas do alto, não é mesmo? Muitas vezes priorizamos nossas ações por aqui e esquecemos da Senhora obediência. E aqui Jesus vem mostrar que é necessário os dois. É preciso amar Jesus e, ao mesmo tempo, a obedecer. Porque é a Senhora obediência que coloca ordem e limite naquilo que não sabemos até onde ir. A obediência é o nosso cartão de limite, né? Mas diante desse impasse entre a Senhora obediência e a Jesus, Luísa sofre e descansa. Descansa e sofre. Mas aí vem a mãe rainha, que não pode ficar nesse impasse. Não pode. É um ou o outro. E a mãe rainha, ela tem, a rainha mãe, ela tem um conhecimento doce, suave de toda situação, não é? E ela vem organizar, colocar suavidade nisso tudo. Meu filho, esta manhã em que ele mesmo quer que sofra, deixa sofrer, e de outra maneira não serão livrados, nem sequer em partes dos castigos. A rainha mãe vem, dá um jeito nessa situação que fica, sofre e para o sofrimento, não é? Mas como ela tem um conhecimento na divina vontade, ela vem e diz, mas tem que sofrer, Senhora, obediência é necessário, porque livrará muitos castigos a tantas outras criaturinhas. E a Senhora obediência acalma. Olha o que diz. Naquele momento, o pai cessou, como se tivesse distraído em sustentar a luta. E Jesus, vencedor, me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acerbas dores, que eu mesma não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortado, ó bendito Jesus, mas não contente ainda. Regressando, queria repetir pela terceira vez, mas a obediência, armando-se de força, desta vez se fez vencedora, perdendo meu amado Jesus. Com tudo isto, de vez em quando o tentava. Quem sabe talvez pudesse vencer novamente. Ele, tanto que não me dava calma, e devia dizer, mas meu Senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência
se pôs em armas e não quer ceder? Por isso, tenha paciência e, se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me terá, que me fará morrer. Com a chegada da rainha mãe, Luísa é posta a sofrer para livrar nós, criaturas, dos castigos da justiça. E Jesus descansa mais um pouco. Não tanto que ele gostaria, mas ele descansa muito mais, porque aí Luísa é posta a sofrer, a carregar a cruz para ele. E ele descansa um pouco. Mas a dor é tanta que a obediência a chama de volta. Como ela é cabeça de missão, como ela é uma líder, né? De ela é a escolhida, determinada, preparada, amada para escrever este livro do céu para nos presentear. Então ainda não é chegado o momento dela de ir para o céu. Ela ainda tem que ficar por aqui por um tempo. Por isso que a obediência a tira do sofrimento. Porque se ela permanece sofrendo, ela iria morrer. Porque nós, o nosso corpo, também tem um limite, não é mesmo? E a obediência tem esse conhecimento. Por isso, Luísa é chamada pela obediência a retornar a ela mesma. E Jesus diz a Luísa: sim, venha. Eu disse ao Pai, e também nisto a obediência se tornou inexorável. Apesar de que o meu doce bem me chamava dizendo: vem, Luísa. Eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinante. Que obediência é esta que quer fazer em tudo? E sempre e sobretudo, de senhora, quer se meter em coisa que a ela não lhe pertence, como é o morrer, e além disso, bonita coisa expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer. Faz-lhe tocar com a mão a ponto da felicidade eterna. E então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui e detém, e faz permanecer na miséria, na mísera prisão do corpo. E se lhe, pergun e se lhe perguntarem por que tudo isso, primeiro não te responde, e depois, em sumo modo, linguagem te diz: por quê? Porque sou senhora e tenho império sobre tudo. Parece que sim, quer estar em paz com esta bendita obediência, se necessário uma paciência de santo. E não só, mas a mesma de nosso Senhor. De outra maneira, se está em contínuas fricções, porque se trata de que quer tocar os extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada o bendito Senhor, se acalmou diante da obediência e me deixou em paz, me amenizou as penas que sofria e me disse: neste nesse trecho aqui, a obediência mostra-se mais potente do que Jesus, porque
É ela que ordena todos os impérios. Jesus é muito potente, mas aqui neste pequeno trecho, a obediência faz-se melhor, porque Jesus era obediente. Então, se a obediência dizia para, ele tinha que parar. Porque Jesus também é conhecedor dos limites do nosso corpo. Porque ele também teve um corpo semelhante ao nosso. Para nos resgatar, ele teve que ter um corpo semelhante ao nosso. Para sofrer, para conduzir-nos a um caminho mais leve. Foi graças a esse corpo de Jesus que veio para abrir este caminho de retorno à casa do Pai. Mas ao fazer este caminho, ele tinha que obedecer também. Ele obedecia ao pai, à mãe, a senhora obediência estava em ação para a construção deste novo império santificado e liderado por Jesus. E aqui também, nesta criação do livro do céu, Luísa teve que aprender a ser obediente a esta senhora obediência. Porque muitas vezes ela deixa aqui claro, não é? Que ela não tem a menor vontade de escrever e vê que e acha que seus escritos não têm nada a ver. Que são coisinhas simples. Que quem é ela para fazer tamanha beleza de escritos? Mas a obediência não deixa que ela desiste. Coloca sempre ela de prontidão e obediente e permanece a escrever para nós. Minha querida, as dores que sofrestes quis fazer-te sentir o furor da minha justiça ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fizerem chegar, e como o furor da minha justiça já armou contra eles. Você tremia dos pés à cabeça e não fazia outra coisa do que pedir que chovesse sobre você as penas. Então parecia que me sustentava em meus sofrimentos e para me animar dizia-me: eu sinto melhor. E tu? E eu: ah, Senhor, quem pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que só tu, se tu não me infundes vigor, não posso recuperar. Olha aqui a Luísa afirmando o quanto nós somos muito limitados e fracos. E se fazemos alguma coisa, é porque é infundido em nós o vigor de Jesus, a força e a graça da divina vontade vem por meio dos desejos das coisas celestes e também, é claro, pelo conhecimento. À medida que vamos mergulhando nesses escritos, vamos adquirindo conhecimento. Esses livros é como se fosse um mar, não é?
E ao mergulhar, vamos conhecendo esse outro mundo, esse mundo paralelo ao nosso, porém com um ar melhor, um ar puríssimo, ações puríssimas. Mas para isso tudo, temos que sentir dor, porque temos que abrir mão da nossa vontade e abrir mão dessa vontade ignorante, ilimitada, cega. Isso dói. Dói reconhecer o meu nada, a minha pequenez. Também dói. Luísa sentia isso fisicamente, porque era necessário ela sentir. Porque Jesus precisava, naquele momento, desta forma de descanso. Como Luísa foi na frente, abrindo tudo isso, já para nós que estamos a ler esses e meditando esses escritos, temos sofrimentos, sim, mas é um sofrer diferente, é um sofrer mais leve. Não é um sofrer de ficar preso, prostrada em uma cama como a Luísa ficou por anos, não é? Nós ficamos, mas somente com a nossa ignorância, a nossa miséria, preguiça, medo, mas precisamos enfrentar. E é só divina vontade, só Senhor obediência que vem nos impulsionar para a frente com o desejo de querer mais, conhecer mais, amar mais a Jesus. Continuando. E ele, amada minha, é necessário que, ao menos de vez em quando, sintas com intensidade as penas, primeiro por ti, porque, por quanto bom seja um ferro e se deixa largamente sem o pôr a fogo, sempre adquire algo, algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acenderia em tal modo que não teria nenhuma consideração nem livraria a ninguém, e se não pudesse, e se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Vemos, Jesus diz a Luísa que é necessário o sofrimento. Primeiro por mim mesma. Luísa precisa de sofrer, porque o ferro, para se manter bonito, limpo, é necessário que ele vá ao fogo. E isso dói. Porque a ferrugem é corrosiva. Com o passar do tempo, o ferro vai soltando os pedaços, afinando, afinando e até quebrar e dissolver. Mas se vai ao fogo, o fogo protege ele dessa ferrugem. Assim somos nós. É necessário que busquemos a Deus. É preciso que, como Jesus deixou para nós a igreja, foi para isso, para que nós fôssemos sempre a igreja,
pelo menos ter o compromisso, ter a obediência de ir aos domingos à igreja para tirar a ferrugem da nossa miséria e pecado e preguiça adquirida durante toda uma semana. Porque realmente nós somos esse ferro. E se não buscamos a Deus, o fogo do Espírito Santo na comunhão, só vamos enferrujando e soltando os pedacinhos e enfraquecendo. Já Jesus, para Jesus, quando o buscamos, damos a graça do descanso, porque ele sente amado diante de tantos que não o amam, que não reconhece como amor verdadeiro e puríssimo. Jesus precisa desse descanso em nossos corações. Assim como eu preciso sentir amada, Jesus também. Se ele não sente amado, vem castigo sobre nós, porque nós somos a sua imagem e semelhança, e se não amamos, dói muito no coração dele. E se dói, ele é obrigado a deixar os castigos vir, porque muitos retornam à casa do Pai pela dor, já que pelo amor foi difícil, não é? Mas pelo menos pela dor vão muitos. E é esse o objetivo de Jesus. Ele não nos fez, ele não nos criou para o mal. Ele nos fez, nós fomos criados para o bem, para propagar o bem, para conduzir o bem à frente, não para o mal. Depois disso, o confessor veio, chamou-me à obediência e assim eu voltei a mim mesma. Termina, não é, aquele momento onde ela sofre para Jesus descansar. Por meio da obediência. Porque tinha momentos, Luísa tinha momentos que só ela ficava a sofrer e só a obediência que trazia ela de volta. Nem todas as pessoas que estavam próximas a ela tinham esse conhecimento. E elas também ficavam a sofrer. Ficou pensando na mãe, não é de Luísa que via isso. A mãe de Luísa deveria de sofrer também junto com ela, não é? De ver sua filha a sofrer e ela buscando e querendo ajudar e sem conseguir ajudar. Com certeza, ela acreditava, mas tinha momentos que ela duvidava dessa graça da Luísa, dessa amizade tão íntegra que ela tinha com Jesus, não é? Mas com certeza, a divina vontade acalmava, juntamente com a rainha mãe, o coração da Luísa e o coração da mãe da Luísa. Amém? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Amém, Fiat.